claro na mente de vocês dentro da igreja adventista, existem tantos pecadores quanto em qualquer igreja. São pessoas imperfeitas, buscando conhecer e fazer a vontade de Deus. Que há adventistas que têm o conhecimento dessa doutrina e eles mesmos não vivem a doutrina como deve viver. Isso tem que ficar bem claro. Que fique claro também de que igreja não salva ninguém. Não é o fato de eu ser adventista ou não que vai determinar a minha salvação. O que determina a minha salvação é se eu aceitei a Cristo como meu Salvador e se eu vivo toda a luz da palavra de Deus que o Espírito Santo me deu. Agora, o que deve ficar bem claro para todos nós eu sou adventista não porque a igreja é perfeita, mas porque a igreja adventista é a igreja que mais se aproxima da Bíblia. Eu sou adventista porque tudo o que a igreja adventista ensina, ela mostra aqui nesse livro. E tudo o que está nesse livro, ela ensina e pratica. É por isso que eu sou adventista. Eu não devo achar, a igreja não salva, eu vou continuar em qualquer igreja fazendo qualquer coisa. Ninguém disse isso aqui. Igreja não salva, mas se você não viver o que você conhece desse livro, não existe salvação para você. O que a Bíblia apresenta é um ideal para todos nós. E eu devo me perguntar, as coisas que eu pratico na minha vida cristã, e você vai dar conta de você a Deus. As coisas que eu pratico, elas têm a aprovação desse livro? A minha vida está em conformidade com a vontade de Deus? Essa é a pergunta que eu tenho que responder. Marcelo. Pastor, você falou sobre o hospital, por exemplo, que é um serviço essencial. Certo. Agora, por exemplo, no sábado, se eu estou indo de carro para um culto de adoração a Deus e acaba a gasolina, eu paro no posto para abastecer. Certo. Eu estou infringindo a lei? Ou ainda assim, se eu não tenho carro, pego um táxi ou um transporte público, eu estou colocando outras pessoas para trabalharem para mim. Certo. Eu estou infringindo o quarto mandamento? Muito boa a sua pergunta. Vamos à primeira pergunta. Eu estou indo de carro para a igreja e a gasolina acabou. O correto é, se eu quero santificar o sábado, o meu carro tem que estar abastecido na sexta-feira. Eu não posso me dar ao luxo de esperar que a gasolina acabe no sábado para ir abastecer o carro. Isso é errado. Eu devo me preparar para receber o sábado. Isso é tão bíblico, Marcelo, de que no Novo Testamento, a sexta-feira recebe um nome. Sabiam disso? Sabe qual é o nome da sexta-feira? Dia da preparação. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23. Leia comigo o que declara Lucas capítulo 23. Versículo 54. Lucas 20, página 75 do Novo Testamento. No finalzinho da Bíblia, página 75, Lucas 23, verso 54. Marcelo, o que diz aí na sua Bíblia? Lê para mim, por favor. Ok. Era o dia da preparação e começava o sábado. O sábado estava chegando. Era a sexta-feira. E como a Bíblia chama sexta-feira? Dia da preparação. Por quê? Porque eu tenho que me preparar. Então, na hipótese 1, eu não deveria abastecer o meu carro, porque eu deveria ter feito isso no dia anterior. Segundo, se eu pego uma condução para ir à igreja, eu estou colocando alguém para trabalhar para mim? Vamos raciocinar? Eu estou em casa, quero ir para a igreja que eu preciso ir, ou a única que eu tenho, é longe de casa, não dá para ir a pé, não dá para tomar uma carona. Eu posso ir na esquina e tomar um ônibus? Posso. Por que eu posso? Primeiro, porque eu estou indo a adorar a Deus. Segundo, se eu não for para a esquina, o ônibus vai passar? Vai. Ele passa então por minha causa? Não. A pessoa já está trabalhando no trabalho dela, certo? Eu vou para a igreja, eu quero adorar a Deus e não tenho outro meio de transporte. Eu tomo um ônibus para ir. Eu estou colocando ele para trabalhar para mim? E estaria se ele estivesse ali para me servir. Agora o ônibus vai passar, independente de eu estar no ponto ou não. Já é diferente um táxi, por exemplo. O táxi, se eu não chamá-lo, ele não virá. Ele não vai trabalhar para mim. É uma coisa diferente, não é? Então existem certos detalhes da observância do sábado que nós devemos usar a lógica para isso.
E eu penso que essa é uma boa lógica. Eu não estou colocando ele para trabalhar para mim, porque se eu não for lá, ele vai estar trabalhando do mesmo jeito. Já que ele vai estar trabalhando, eu vou aproveitar a condução para um benefício ou para adorar ao meu Deus. Lilian? Pastor, uma dúvida. Quando começa e quando inicia o sábado? Levíticos. Porque parece que é diferente, tem alguma coisa que é diferente. Sim, é verdade. Nós não guardamos o sábado de meia-noite a meia-noite, como hoje se crê, né? Levítico capítulo 23, no início da Bíblia, página 90. Início da Bíblia, página 90. Levítico 23, 32. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Aqui o texto não está falando do 7º dia da semana. Está falando de um sábado religioso em Israel. Mas mesmo os dias religiosos eram considerados de um pôr do sol a outro pôr do sol. O mesmo acontece com os dias da semana. Se você for para o Gênesis capítulo 1, eu vou ganhar tempo, não vou ler com vocês, mas lá diz assim: houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia, tarde e manhã o terceiro dia. Por quê? Porque o dia começa com a parte escura. Tarde significa pôr do sol, noite, manhã, nascer do sol até o sol se pôr. Então, biblicamente, o dia começa ao pôr-se o sol. E quando voltamos para Lucas capítulo 23, onde nós temos o incidente do sepultamento de Cristo, lá diz que as mulheres, no dia da preparação, prepararam aromas e bálsamos, e quando deu o pôr do sol, elas se recolheram para descansar segundo o mandamento, e no domingo pela manhã que foram ao sepulcro. Ou seja, o sábado deve ser guardado quando o sol se põe na sexta, até quando o sol se põe no sábado. É por isso que os adventistas, na sexta à noite, não estudam e no sábado à noite podem trabalhar. Porque, biblicamente, o dia começa do pôr do sol e vai até o pôr do sol. Ficou claro? Alguma pergunta a mais sobre esse tema? Amigos, esse é um dos temas mais controvertidos do cristianismo. E você que está acompanhando em casa deve ter sentido isso. Mas eu queria dizer para você o seguinte: nós não podemos ler todos os 104 textos que há na Bíblia sobre o sábado. Mas dos textos que nós lemos, nós podemos perceber que Jesus santificava o sábado. Mas é lógico, se Jesus tivesse quebrado o sábado, ele teria sido um pecador. E se ele tivesse cometido um pecado sequer, ele não poderia ser o teu Salvador. Nós aprendemos que os apóstolos guardavam o sábado. Vimos pelo menos o apóstolo Paulo nos textos que eu citei, de Atos. A igreja primitiva guardava o sábado. E hoje nós devemos santificar o sábado. Dentro das igrejas, existem milhares de pessoas sinceras que querem ser salvas, que estão buscando conhecer a vontade de Deus, que querem fazer a vontade de Deus, mas infelizmente não conhecem toda a verdade que a Bíblia ainda revela. Por isso, meu amigo, meu conselho para você é que você ore para que o Espírito Santo continue dirigindo sua vida, que você se interesse mais por esse tema que você acabou de ouvir, que você busque na Bíblia respostas para esse tema e que você tome a decisão de santificar o sábado como um dia sagrado, assim como Deus nos pede. E vocês que estão aqui, o convite para vocês é o mesmo. Pastor, eu poderei um dia estar no céu sem santificar o sábado? A pergunta eu devolvo para você. Você poderá um dia estar no céu adulterando? Você poderá um dia estar no céu se você continuar matando? Você poderá estar no céu se um dia continuar roubando? Não. As pessoas que estarão no céu são pessoas que entregaram suas vidas a Jesus Cristo. E quando nós fazemos isso, nós começamos a praticar os ensinos dele, porque ele vem morar em nosso coração. Eu não posso separar o sábado dos 10 mandamentos. Todos eles pertencem à lei de Deus. E nós devemos considerá-los todos importantes. Por isso vamos orar, para que Deus dê a mim e a você o poder dos altos céus para obedecermos a palavra dele e santificarmos o dia que ele nos ensinou. Bondoso Deus e Pai, esse tema é tão controvertido,
que muitas vezes nos perguntamos por que não aprendemos esse assunto antes. Por que estamos numa igreja onde não se ensina essa verdade? Pai, muitas pessoas nesse momento podem estar com dúvidas, preocupadas, desejosas de saber qual é a Tua vontade para obedecê-la. A nossa oração agora é que o Senhor abrace cada uma dessas pessoas. Abrace essas pessoas e permita que o Teu Espírito Santo conduza essas mentes no estudo da Tua Palavra. Porque quando nós conhecermos a Tua Palavra, a Tua verdade, esta verdade vai nos libertar. Por isso, abençoe a todos nós